Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos à TV Crom, bem-vindos ao Ponto Zero, programa do nosso querido Dr. Walter Trepes, professor de Direito e Universidade, um agente transformador da sociedade. Tudo bem, Dr. Walter Trepes? Como vai o senhor? Tudo bem. E você, Cris, como está? Tudo bem também? Melhor agora, né? Toda sexta-feira, né? Aquele bate-papo gostoso, aquele alimento que é o autoconhecimento que a gente leva a sepultura dentro da realidade afora, né? Não é como o alimento que é excretado no dia seguinte, embora que essa caridade do alimento seja necessária também, né, Walter? Mas hoje Verdade. nós temos um tema bastante interessante, né? Como tantos outros, né? Quem você serve e para o que você serve? Olha que interessante. Comenta um pouquinho sobre o tema, Walter. Este tema, quem você serve e para o que você serve? Quem você serve? Quem é que te escraviza? Ou quem te submete? Quem te conduz? Ou quem te faz pensar? Quem te faz acreditar? Quem não te permite saber? É tudo isso a quem cada um de nós está servindo. E para que nós servimos? Saibam vocês que antes mesmo de a gente começar, eu já digo a vocês, o ser humano é um ser especial no universo. Quando eu coloquei aqui para que você serve, significa que isso não é apenas um chamamento à atenção das pessoas, como uma coisa pequena, ou uma coisa sem importância, muito ao contrário. O ser humano é tão importante, ele é tão complexo no bom sentido, ele é tão sofisticado na sua natureza física, espiritual e psíquica, que ele serve a muitos propósitos, muitos propósitos. E que, numa trajetória existencial do ser humano, que não é de hoje, é de milhares de anos, nos bloquearam das nossas melhores percepções, da nossa consciência, do acesso ao saber. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso com vocês. Olha que bacana, hein, Walter? O que significa subserviência humana para os nossos tempos atuais? Um total bloqueio. Um bloqueio de tal forma que não nos permite enxergar nitidamente o rumo da nossa própria existência. Claro que nós trabalhamos pela nossa ascensão. Nós temos um programa que chama Ascendendo Você, para contribuir nessa ascensão, para contribuir nesse crescimento. Claro que tudo que é feito a partir de um sacrifício, ou seja, um grande desafio de transformação, tem um preço positivo, um valor positivo e um ganho maior, que é diferente daquilo que, pela nossa própria natureza, nos permitem ser ou fazer. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, sim, estamos enfrentando um sacrifício gigantesco para o nosso reencontro, para o nosso autoconhecimento. Tudo que eu digo aqui a vocês não é apenas uma mensagem dita a vocês, é uma participação conjunta, minha, da Cris de Pascoal, de todos os trabalhadores da luz, de todos os mensageiros, todos que falam em detrimento dessa transformação. E isso, só por isso, é um sacrifício gigantesco. Porque o nosso trabalho é um trabalho de ser o exemplo, de se servir como exemplo, né? De buscar os olhos das pessoas não despertas nesse despertar. Porém, isso, às vezes, se mostra quase que inglório. Não é, não está sendo. Mas, por vezes, se mostra, porque aqueles que você serve, que eu sirvo, ou que nós já servimos, tiveram
uma capacidade muito grande de impedir a nossa consciência, de impedir que nós sejamos sábios, como de fato temos a capacidade e a possibilidade de ser. E este bloqueio do ser humano nos tornou subservientes à vontade que não é nossa, a interesses que não são nossos. Uhum. Quando você participa do sistema de todas as formas hoje, você serve a algo que não é para você. O que você faz no sentido dos seus ganhos financeiros, da sua profissão, é uma manutenção existencial sua para servir alguém que te submete. Infelizmente é isso. E qual que é a diferença? Então, por que, seu Walter, você fala tanto do despertar, dos despertos e tudo mais? Então, qual que é a diferença? A diferença é saber disso. Uma parte está sabendo e a outra ainda não. Entretanto, todos nós ainda estamos submetidos a esse sistema. Ainda estamos, né, servindo a algo maior que não é o nosso propósito pessoal. Mas para que nós possamos cada vez mais servir aos nossos propósitos, nós precisamos desejar isso, tanto quanto o ar que nós respiramos. Nos conhecer para isso. Nos permitir isso. Abraçar esse desafio. Que, obviamente, em algum tempo desse nosso futuro próximo, será oferecido, vou chamar assim, vou jogar aspas, bem aspas nisso, gratuitamente a todos. Entretanto, aqueles que se fortaleceram na busca disso, uma busca pessoal e sincera, nas renúncias aos seus vícios, nas renúncias às suas idiosincrasias, a aprender a lidar com o seu próprio ego, estará alguns degraus nessa ascensão de forma mais positiva e mais elevada. Walter, então, desculpa. Eu chamo essa transformação hoje, ou essa meta de transformação, hoje, no estado que nós estamos, um grande sacrifício, mas que está valendo a pena. Com certeza. De fato, servimos a quem e o quê? Existe na nossa história, que ainda será melhor contada, hoje, quando nós falamos de dispensação arconte, de anjos dos destinos, dos Anunnakis, de todas as civilizações, dos Sumérios, e outras mais, né, que participaram do nosso planeta, seja a tempos de sua colonização ou do seu mero uso. Isso tudo se torna muito vago e um pouco distante, tanto é que hoje existem grupos que aceitam essas informações, tantos outros que simplesmente negam, e outros que efetivamente desprezam. Ou seja, você falar de civilizações antigas com certas pessoas é praticamente como você não estivesse falando nada. Mas a esses interesses relacionados à centralização de poder, de domínio, é que nós sempre servimos. E fomos induzidos e conduzidos a continuar a servir. Saibam vocês e tenham consciência disso, que existe um livro sagrado que se divide entre Novo e Velho Testamento, no qual no Velho Testamento serve exatamente as energias de poder, as energias de dominação, as energias de que ou quem é o mais forte prevalecerá. Que a vingança é necessária, que a punição pela morte é necessária. Tudo isso está escrito. Isso não é invenção e não pode ser uma ofensa ao Pentateuco, porque ele descreve um Deus insatisfeito, um Deus punitivo, uma figura, e tudo que é emulado em torno destes sentimentos e dessas energias pertence ao que nos domina hoje e que exige que isso continue.
que, diferentemente da nossa ignorância histórica, transformou a tradução de tudo isso em algo fascinante, de um conhecimento especial, que merece ser desvendado, até por uma codificação antiga, que hoje é muito estudada nos meios intelectuais, como se fosse a fonte de grandes mistérios, e que de fato é, porque codificar os grandes mistérios da vida, não dando acesso à maioria, também é uma forma de domínio, uma forma de condução de uma vontade centralizada no poder e no ter, e muito pouco no ser. E, infelizmente, um grupo significativo de pessoas no mundo ainda se traduz neste caminho, segue esta energia. E ela que se faz submeter. Porque hoje, se a pessoa de corpo puro e alma pura entende que a liberdade existe ou deve existir, aceita isso, aceita a justiça ao ser humano, coloca ela nesse ambiente denso, nesse ambiente rude, que você vai ver a transformação dela. Tanto é que existe uma frase conhecidíssima no nosso mundo que diz: quer conhecer alguém, dê poder na mão dele. É verdade. Então, isso é algo que virá, como de fato vem, tanto quanto a nossa matriz de carbono se transformando na nossa matriz de silício, a nossa matriz densa se transformando numa matriz sublimada, onde a luz do ser importa mais, né, das trevas do ter. Ô, Walter, essa servidão irá cessar em algum momento ou é algo definitivo na vida dos seres humanos? Ela cessará sim, ela cessará sim. Mas devo observar aqui, com quem nos escuta, que existe uma legião de nós que é escravo dela. E esses continuarão a perseguir, porque aí já não é mais nem uma questão de não ter espaço, ser conduzido, mas a perseguir essa energia, esta forma de ser. Essa forma de dividir as pessoas, de medir forças, porque toda a história da humanidade, dos povos antigos, sempre se traduz em quê? Quem casou com quem? Qual o poderoso que tomou em suas mãos a mais bela princesa, rainha ou filha de um grande rei? E a partir disso, conquistou seu espaço político, seu espaço de poder. E muitas vezes, né, com as bases de eliminar aqueles que se mostraram mais fracos ou que não se submeteram à sua vontade. Essa é a nossa história. Inclusive no livro que é considerado o livro sagrado do mundo ocidental, que é a Bíblia. Lá são centenas de escritos que falam exatamente isso. Conta a história de reis, de rainhas, dentro dessas trajetórias. Agora, porque também na história da humanidade, na história bíblica, se fala tanto da união entre homens e mulheres, porque até nisso se traduzia ao longo do tempo, e ainda hoje tem um significado de poder, que é justamente a questão do exercício da sexualidade. Só que dentro da Bíblia é traduzida como essas uniões entre pessoas, e de quem podia mais recebia, né? Vamos chamar assim, na época, a bênção dos deuses, que depois, pelo monoteísmo, se transformou num Deus único, e que não mudou muito a mesma situação. Walter, por que os seres humanos são induzidos a esta servidão, que, de acordo com o que
você explica, é definitiva para alguns de nós? Porque o método de obtenção da escravidão moderna, contemporânea, ela não se resume em utilizar a força física ou a submissão do ser humano em detrimento de uma vontade ditatorial, mas de influenciar no seu comportamento, contaminar o seu ego, dizer que você é muito mais do que você de fato é, não permitir que você se conheça, não permitir que você entre em contato com você mesmo. Estabelecer que a maior finalidade da vida é estar sempre num estado de conforto e que qualquer desafio social de uma pessoa contempla separá-la do seu grupo e não mostrá-la para ela que esse grupo está fazendo com que ela cresça, que ela aprenda e que tenha consciência de si. Então, em torno de tudo isso, se desconstruiu o ser humano psiquicamente, eticamente, moralmente. E essa é uma ferramenta excelente para criar submissão. Quanto mais você fragmenta o ser humano, de um lado enganando ele, dizendo que ele é mais do que ele de verdade é, e de outro não permitindo que ele se una, que ele compartilhe afeto, que ele saiba a importância de deixar de contribuir no seu grupo social, seja família, os amigos, com seu afeto, com seu carinho, e não com seu mero consumo, onde ele precisa tão somente de uma companhia, ou de alguém para bebericar, ou de alguém para fazer sexo, ou seja o que for. E o sistema contemporâneo construiu todas essas alamedas infernais em torno de cada um, principalmente os mais distraídos, e que nesta pergunta dá para se entender, que serão aqueles que uma parte não terá como se desvencilhar dessa escravidão, porque inclusive vão pedir para que isso continue, porque é o que está acontecendo contemporaneamente. Uma parte está pedindo para que se persista esse sistema de escravidão. Porque sair dele também é se retirar do conforto, se retirar da submissão, fazer com que cada um tenha que pensar e decidir por si mesmo. Ter a coragem de assumir a sua própria existência. Isso é uma grande dificuldade atual. Vê-se claramente ainda aqueles que foram escolhidos para essa submissão, ainda detentores da ideia que precisam dela. Grande exemplo é o que aconteceu aí nos anos 20 para cá, onde se impôs uma série de coisas, e hoje se separa com bastante evidência, aqueles que se submeteram e aqueles que ainda se submetem. E pedem ainda mais. Hoje eu conversei com uma pessoa que não tem necessidade nenhuma de tudo isso, e ele foi procurar. Foi agendar o recebimento de mais do mesmo. Então, existe sim um grupo que está entregue a isso e que continuará nisso. E aí nós não podemos não só não lamentar esse fato, como pensar que, na medida que você está desperto, você vai querer mudar alguma coisa relacionada a isso. E muitos que são o que são hoje, ou que estão se revelando, é o que eles escolheram ser. Simplesmente isso. Eles escolheram ser o que são. Ô, Walter, e o ser humano, antes de servir a algum sistema, serve para o quê? Para guardar códigos genéticos, para gerar padrões vibracionais negativos, para servir de material de experimentação, para servir de
emulação de padrões emocionais, para guardar informações, para alimentar energeticamente e fisicamente seres trevosos, e para servir de matriz ascensional de uma grande obra de construção do nosso universo local. Isso é só um pequeno resumo de tudo que o ser humano pode servir a um sistema. Claro que nessa lista existe uma parte bastante negativa, talvez muito mais negativa do que positiva. Entretanto, essa relação que eu passei para vocês aqui rapidamente, resumidamente, é só uma amostra do que o ser humano pode servir. Agora, o ser humano tem o quê? Capacidade de ter seu livre-arbítrio, capacidade de ser independente, capacidade de seguir seu próprio destino. Mas estamos ainda submetidos a estas relações. Todos nós estamos livres? Ainda não. Mas existe uma parte importante que já sabe disso. Se você já sabe disso, te permite estar de uma forma diferente. De uma forma que você domina a si mesmo. Essa é a grande e importante diferença. Em breve nós estaremos realmente separados desse conceito de dominação, desse conceito de servir para quê, o que e a quem. Mas, por enquanto, ainda é pretensão minha dizer que todos nós estamos absolutamente livres de tudo isso. Mas o enxergar isso, saber disso e fazer as primeiras grandes escolhas da sua vida é um direito seu e uma obrigação de quem já está desperto. Walter, e como o ser humano se presta como ferramenta que está sendo utilizada, né, pelo sistema de uso do ser? Quando você impõe uma sistemática sensorialista na vida de um ser humano encarnado na 3D, lhe torna muito difícil a ideia de que, por si, ele é muito mais do que só isso. Que o ser humano é muito mais do que a sua fome, é muito mais do que a sua vontade ou sua necessidade de praticar o sexo, que é muito mais do que o seu status social, que ele é muito mais do que seu próprio ego e por aí afora. E também nós não devemos esquecer, que isso ainda eu trato com bastante cautela, que nós somos conduzidos a este plano por 12 diferenciações de personalidade. Uhum. Enquanto o ser humano por si é uno, com as mesmas necessidades, em tese, as mesmas capacidades, lhe impõe um ciclo vibracional induzido, lunar e planetário, para que, de acordo com o período solar que ele vem ao mundo, ele tenha uma personalidade diferente. Então, nem disso nós estamos livres ainda. E quem precisa mais explicação são os 12 signos solares. E ainda temos uma legião racional e intelectualoide negativa que nega isso. Que a astrologia é coisa de bruxo ou coisa de gente que não tem nada na cabeça, de lunático. E a astrologia matematicamente demonstra a interferência planetária que existe na vida do ser humano. Quer dizer, nem para encarnar nesse sentido nós temos paz. Porque o seu primeiro respiro compõe, naquele segundo da sua vivência material, um ciclo de vida que você vai viver. Que é escrito justamente por essas conjunções. Claro, deixo aqui o recado e a lembrança, a grade temporal mudou, né? Muitas coisas que estavam escritas dentro desses mapeamentos se modificaram, né?
principalmente por uma sublimação temporal do nosso universo local, do nosso planeta. Mas, falando dos seres humanos, enquanto conduzidos, enquanto servindo a um propósito que não é o seu, nós recebemos toda essa influência. Por que que eu preciso ser diferente de mais tantas outras pessoas, no sentido do que eu sou como pessoa? Porque sabe-se que a personalidade das pessoas guarda invariavelmente idiosincrasias, ou seja, manias. Vamos traduzir idiosincrasia como manias. E essas manias se testam o tempo todo. E peço perdão àqueles que gostam de explicar isso por ciclos reencarnacionais expiatórios ou de compensação de acertos e erros, que isso apenas satisfaz a mente curiosa de um grupo. De fato, não é isso. Nós não viemos aqui para isso. Nós viemos para sermos submetidos. E quanto mais divisão, melhor. Sim. Se quem nasce em janeiro pensa ou sente o mundo de uma forma muito diferente de quem nasce fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, não tem coisa melhor para você criar conflitos emocionais, disputas em torno do planeta. Então, tudo isso ainda existe a necessidade, né, de estudarmos essas transformações e essas desconexões negativas para um todo positivo. Especialmente para que os seres encarnados nesse planeta ou que ainda virão tenham paz de espírito. Porque da forma que nós fomos conduzidos às nossas vidas, literalmente, de fato e de direito, nós não viemos daqui para ter paz de espírito. Nossa, é bastante complexo, né? Até nisso, né, Walter? Até nisso a gente. Ô, Walter, há quantas formas dos seres humanos servirem a algo neste universo? A primeira delas, que é que nós procuramos convidar as pessoas aqui, é servir a si mesmo. Sirva a si mesmo sendo senhor de si. Tantas outras estão aí disponíveis, governos, religiões, seitas, grupos, identificação ideológica e idolatria. Quantas pessoas precisam do seu ídolo ou de um ídolo? Eu conheço gente que deixa de fazer algo na vida por ter perdido seu ídolo, ter perdido a sua referência. Por isso que, para um grupo significativo, a desconstrução dos ídolos é desconstruir o seu eu. Agora, alguns podem me perguntar, e o que eu tenho que ver com isso? Eu tenho que acompanhar isso? Claro que não. Mas justamente essa é a linha divisória. O que nós temos que ver com isso? Nós temos que ver com que somos cada um por si. E o que nós queremos? Se você sabe o que você quer e não precisa que alguém te lidere, que mande no que você pensa, ótimo. Você está degraus acima. Entretanto, existe um grupo significativo no mundo que ainda depende disso. Está esperando a salvação, está esperando um Salvador. E depende de alguém que sempre deu um referencial para que ele possa seguir. Isso é uma forma elementar de seguidor, de servir. E aí nós subimos a escala, que é o que nós estamos vendo por aí. Uhum. Essa submissão a um sistema que não atende ao que você é e o que você quer, mas aquilo que você tem que se submeter.
Ô, Walter, por que é mais importante o ser humano descobrir a sua própria cegueira do que fazer com que ele espere que algo lhe desperte? Porque se o ser humano minimamente admitir que não enxerga o todo, é o primeiro passo para a sua iluminação. Uhum. Se o ser humano espera que alguém lhe desperte e faça isso por si, isso não vai acontecer, isso é certeza. Muitas vezes perguntam algumas coisas para nós em termos de datas de acontecimento, como vai acontecer, o que vai acontecer. Isso eu posso deixar certeza absoluta. A espera que alguém faça por você não virá. Não espere que alguém faça por você. Isso aí. Então, a consciência de que você não enxerga já é o primeiro passo para a sua iluminação. Porque se você conseguir entender isso, você já está se iluminando. Você já está no seu primeiro passo de enxergar algo que serve a você de procurar um entendimento melhor e maior de si. Porque se esse desejo não for sincero de cada um, isso não vai acontecer. Porque o autoconhecimento não acontece por acaso. Porque ninguém pode interferir no seu eu. Porque nós estamos falando de libertação, de liberdade, de sabedoria, tudo começa daí. Você independente. Então, nem eu, nem ninguém vai poder dizer para você o que você tem que ser e o que você é. Porque senão eu estou te invadindo mais uma vez e você passa a servir a minha vontade ou a vontade de quem terá que lhe dizer alguma coisa. Então, definitivamente é necessário as pessoas entenderem que a esperança de que alguém resolva o problema da humanidade ou do ser humano individualmente não existe. Acordem, abram o olho e procurem o seu caminho. Isso mesmo. É porque o despertar é individual, mas a robotização é coletiva, hein, pessoal? É bem isso que o Walter está falando. Ô, Walter, como você explica, então, não basta que tudo seja revelado, os seres humanos precisam amadurecer e seu eu para adquirir a consciência da verdade. Como você explica tudo isso? É o princípio básico do que a gente está falando, que é a iluminação. Não adianta tudo ser revelado se uma boa parte não vai entender nada. Porque isso está acontecendo nesse momento. Tudo está sendo revelado na medida do possível que nós possamos assimilar e conhecer. E milhares estão afirmando que nada está acontecendo, que nada está mudando. Agora, quando alguém diz que nada está mudando, é porque ele não mudou. Porque ele não ascendeu absolutamente a nada. Então, isso é mais um ponto importante de reflexão para as pessoas, que sem a maturidade da consciência, não adianta mostrar para o mundo inteiro o quanto o ser humano já foi submetido, é escravo, é isso ou aquilo. Porque a próprio nome consciência diz, consciência, né? O sentir de verdade, não só a realidade, como a verdade. É isso, Walter, é isso mesmo. Por que tantos e alguns recusam sumariamente o despertar ou se propõem a enxergar algo além dessa matrix 3D? Por quê, Walter? Porque nós somos indivíduos em ascensão, em desenvolvimento, e o processo de mudança, muitas vezes, é uma oportunidade única.
ou você faz na hora ou você não faz mais. Então, cada um de nós tem e já teve várias oportunidades. Continua tendo. Mas aquele que adiar, ou que deixa de lado, ou que desconsidera essas oportunidades, muitas vezes fará parte desse universo não ascensionado e que não vai deixar a matriz 3D. Está só esperando a sua vez de ser conduzido para outro orbe de terceira dimensão. Está apenas cumprindo uma jornada aqui, temporária, que não existe mais para a nossa realidade aqui. A nossa matriz temporal é de quinta dimensão. Existem seres de quinta dimensão convivendo conosco. Existem pessoas ascensionando a quinta dimensão. E para isso precisa cada um se conhecer, se construir. Fora disso, são os escravos que eu falei ali anteriormente, aqueles que se negam, que procuram e que querem a manutenção dessa sistemática. Por exemplo, é o que nós temos no país hoje, instalado aí. É a insistência nessa sistemática. E aí será interessante porque isso tem um prazo de validade, isso vai ter que ser retirado. E aí eu fico olhando, e aí é uma curiosidade que eu tenho de como vai ser feito isso, porque o prazo está acabando. Então terá que tirar quem promove a escuridão e a densidade da 3D e quem aplaude isso, quem quer, quem deseja isso. Todo mundo vai ser levado junto. De que jeito? Eu também quero saber. Se eu descobrir, eu conto. Eu passo aí para você. Bom, Walter, eu queria que você deixasse seus comentários finais. Queria te agradecer por mais esse programa maravilhoso de autoconhecimento, que é essa função do ponto zero, trazer esclarecimento para que a gente se torne consciências mais maduras, capazes de saber discernir o falso do verdadeiro e buscar esse autoconhecimento para que a gente não sabote a nossa evolução, principalmente neste momento, que a gente possa realmente caminhar nessa quinta dimensão, que é tão importante para todos nós como almas universais. Porque nesse novo momento não haverá mais líderes, cada um seguirá seu destino através do seu próprio ser divino. Então é importante saber isso, porque estamos todos com uma passagem de volta para casa. Onde você quer estar? Essa é a pergunta, né, Walter? Então, o esforço individual é a coisa mais importante, porque, no meu ponto de vista, Walter, a gente chega sozinhos e volta sozinhos para casa. Podemos ser amparo nessa transição, mas que a gente vai ter que sair daqui sabendo quem somos nós, ou desse lado ou do lado de lá, e o que nós aceitamos ou que negamos ver, né? Essa é a coisa mais importante. Gratidão, gostaria que você deixasse o seu comentário final aí, né? O que eu tenho a deixar como mensagem para as pessoas, quando se fala para que você serve, sirva a você mesmo. Porque nós somos gigantes, seres gigantes, em consciência, em ser, na nossa psique, na nossa percepção. E nesse processo de despertar, faça o seu melhor servindo a você. O Senhor que você deverá seguir é você mesmo. Isso é muito importante. Então, quando eu trouxe essa reflexão, eu chamei a atenção das pessoas pelo sentido de quem você serve, para que você serve, sirva a você mesmo e saiba que você serve, não servindo a você mesmo, você tem um potencial, cada um de nós tem um potencial maravilhoso e gigantesco, a ponto de se dizer, porque já foi dito, dentro e fora do planeta, que alguns seres nos invejam na nossa existência. Claro que essa inveja não serve para ver a nossa submissão e a nossa escravidão. Mas a nossa matriz essencial de ser é fantástica. Para um pouco para pensar só como é e o que é o seu corpo físico. Como isso funciona.
Então, eu deixo aqui, né, um convite carinhoso a todos para que sejam senhores de si. Gratidão a você, mais uma vez. Eu que Depois agradeço. aqui, Sempre. estar juntos, né, nessa live. É uma Trazendo honra, aí cara. É uma um honra estar assunto, contigo, dividindo né, para esse os palco. nossos ouvintes. Gratidão à equipe da TV Galáctica, gratidão a Gratidão. Cida aí que nos apoia, né, permitindo o sinal aí no nosso horário. Gratidão a todos que estiveram aqui, presentes com a gente, assistindo ao vivo, e gratidão ainda para quem vai nos assistir. E deixar também o meu convite que semana que vem teremos outra live, um assunto aqui, para levar todo mundo a essa grande reflexão, dessa grande transformação e dessa criação, né, de quem nós servimos de verdade, que é a nós mesmos. É Gratidão porque e até nesse lá. programa aqui, Walter, o mundo não é dos espertos. Nesse programa aqui do Dr. Walter, o mundo é dos despertos. Gratidão, pessoal. Até o próximo ponto zero, programa do nosso querido Dr. Walter Treves. Beijo no seu coração, Walter. Gratidão, pessoal. Gratidão.